Muito bem. Nós vamos começar fazendo uma página de abertura, em seguida a nossa prece. E a página da abertura que eu escolhi hoje é do livro Episódios Diários, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, lição de número 32, intitulada Inexorável. Diz assim, Joana: é da lei o axioma que cada um evolui com esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira. Fadada à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando palmo a palmo os espaços da evolução. Quando erra, repete o tentame até acertá-lo. Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal e intransferível. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um, semeando sempre porque a cada ação corresponde uma equivalente reação, seguirás adiante conforme te proponhas e te empenhes por executá-lo. Ocorrendo injunções afligentes que te levem à dor, conscientiza-te de que são necessárias para mais valiosas conquistas morais e esparze bondade, embora as circunstâncias dolorosas. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones, reencontrarás mais tarde. Não desperdices este momento recorrendo a queixas e a lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Boa noite a quem está chegando, boa noite, Leida, obrigada a todos pelas palavras de carinho. E nós vamos fazer a nossa prece. E em seguida, então, a gente vai conversar sobre o Evangelho, fazendo as nossas reflexões juntos, ok? Senhor Deus, gratidão por aqui estarmos reunidos em pensamentos, reunidos em emoções. Que essa prece, Senhor, que por ora fazemos, ela possa se unir a tantas outras que são feitas nesse planeta, em prol a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos nós, Senhor, sentindo esta força da oração, fortalecermos o nosso mundo interno para que possamos passar de forma melhor as nossas provas e as nossas expiações. Agradecemos por tudo que está inserido nas nossas vidas, tanto as dores quanto as alegrias, porque nós sabemos que todas elas são frutos de nós mesmos e são necessárias também para o nosso progresso espiritual e a nossa maturidade emocional. Gratidão aos bons espíritos que nos acompanham, nossos mentores, os nossos espíritos familiares. Gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo por ter nos deixado tantos ensinamentos necessários para a nossa evolução. Gratidão então por tudo, Senhor, e que essa paz que por ora já sentimos, ela possa permanecer nos nossos corações. Obrigada. Muito bem, amigos. A nossa conversa dessa noite é uma passagem de João, capítulo 2, versículo de 1 a 12, intituladas Bodas de Caná. É uma passagem muito interessante e, como tudo que vem de João, é também muito simbólico. Na semana que passou, nós também estávamos aqui reunidos e nós conversamos sobre a mulher adúltera, extraindo daquela passagem o máximo que foi possível para nós.
E nós tivemos a oportunidade de conversarmos sobre as características do Evangelho de João. E nós conversamos e falamos que 80% de tudo que está escrito no Evangelho de João não encontra nenhum paralelo com os demais evangelhos, ou seja, com os evangelistas, com os sinóticos, com os outros evangelistas, né? Os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E essa passagem dessa noite é uma passagem que nós só vamos encontrar em João. E uma outra característica também muito interessante que a gente estava falando sobre o Evangelho de João, que é um evangelho muito espiritual. É um evangelho que não fala da infância de Jesus, mas tem como abertura falando, intitulando nosso Senhor Jesus Cristo como verbo, dizendo que no início, né, no princípio da criação do mundo, lá estava o verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dando a entender que João era com certeza o apóstolo de Jesus que mais o compreendia com profundidade. Era o que mais guardava a noção de quem era verdadeiramente esse espírito que hoje nós sabemos que é um espírito crístico, um co-criador em plano maior, nos dizeres de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, ao que parece, João, ele entendia a alta envergadura de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho também de João, além de mostrar um profundo respeito ao nosso Senhor, ele também fala muito, atribui grande importância a João, o evangelista, no qual nós sabemos que foi um precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. É também um evangelho, como eu disse para vocês, muito simbólico, e atribui aquilo que muitas vezes foi chamado na história, né, da humanidade por milagres, é intitulado como sinais ou eventos. Portanto, toda hora que a gente vê um evento ali que parece ser um milagre, alguma coisa nesse sentido, ou uma coisa que parece inicialmente muito anormal, com certeza é um sinal, é um simbolismo que nós vamos ter que extrair dali ensinamentos, porque vai ter muitos ensinamentos, ou vão ter muitos ensinamentos. Foi o que a gente viu semana passada, na passagem da mulher adúltera. Quanta coisa que a gente tirou só da questão do adultério, da própria mulher. Quantas coisas a gente se reportou à história daquele povo, os ensinamentos que estavam sendo dirigidos para aquele povo, e também quantos ensinamentos nós temos a oportunidade de extrair. O Evangelho de João também é o único que vai estar falando sobre o Consolador prometido, ou seja, sobre a vinda do Paráclitos, que é o Consolador prometido. Assunto esse que precisamente foi elaborado, trabalhado no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é também um único evangelho que vai falar sobre o Consolador prometido. Então, a gente viu que o Evangelho de João, a gente tem que estar muito atento. E hoje nós vamos falar das bodas de Caná, lá onde ocorreu, segundo o evangelista, que está lá narrado nesse capítulo e nesses versículos, né, capítulo 2, versículo de 1 a 12, está narrado que lá Jesus transformou a água em vinho. Vamos ver, é milagre ou não é milagre? E aí a gente vai conversar sobre isso essa noite. Para nós começarmos a nossa conversa, é sempre muito importante a gente embasar tudo aquilo que vai ser falado na doutrina dos espíritos nas obras básicas, buscar se há uma referência. E essa passagem, precisamente, tem referência nas obras básicas. E nós vamos conversar, então, para começar a entender essas questões, nós vamos nos utilizar do livro A Gênese, capítulo de número 15, inicialmente, o item 14, que é intitulado Os Milagres do Evangelho. Bom,
Eu vou ler para explicar, eu acho de suma importância, peço a vocês paciência. Diz lá o item 14 do capítulo 15. Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá, fora dele, milagres na acepção usual desta palavra? Digamos, primeiramente, que dos fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo, e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele, o Espiritismo, veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sobre outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada têm de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com a denominação de são produtos de uma indigna trampolinice, com o fito de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originalmente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. O que Kardec está querendo dizer aí para a gente? Que muitas coisas que foi intitulados por muitas correntes filosóficas religiosas como milagre, nada mais era do que a intervenção do mundo espiritual no mundo material através daqueles que nós hoje intitulamos de médiuns, principalmente aqueles que possuem a mediunidade de efeitos físicos. Então, esses fenômenos acabaram ganhando uma outra explicação quando então, pelo advento da doutrina dos espíritos. Então, para nós espíritas, nós entendemos que todos os fenômenos há de ter uma causa, há de ter uma explicação. A causa pode estar nas leis materiais ou nas leis que regem o mundo espiritual. E a maior parte desses que ocorreram, que nós temos noções, como muitos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, vão estar embasados nas questões da mediunidade. Vamos seguir. No mesmo capítulo, no item 15, já, ainda intitulado Os Milagres do Evangelho, mas com um subtítulo, intitulado assim, o subtítulo: Faz Deus milagres? Essa é uma pergunta que Kardec colocou. E aí eu vou ler só o primeiro pedacinho do parágrafo 15, que já vai nos responder tudo. Diz assim, lá em A Gênese, capítulo 15, item 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas falos, ou seja, Deus faz. Ou por outras palavras, derroga as leis que ele próprio emanaram. Ou seja, Kardec fala, gente, Deus pode fazer tudo. Mas para que Deus ia fazer milagre? Porque milagre seria uma derrogação de leis. Para que Deus estaria derrogando as próprias leis dele? Então não tem nenhum sentido. O milagre, ele tem uma explicação pelas leis de Deus. Nós podemos não saber explicar muitas vezes, porque nós não conhecemos com profundidade as leis de Deus, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas há de ter uma explicação. Então a gente já vê que não tem sentido Deus derrogar suas próprias leis, afinal de contas, quem faz as leis é ele, para que ele vai derrogar? Essa era uma questão que Kardec precisava fazer para tornar bem claro naquela época. Mas o que nos interessa precisamente hoje é saber sobre as bodas de Caná. Será que Kardec falou alguma coisa? Falou também nesse mesmo capítulo de número 15,
no item 47, que nós vamos recorrer agora para ver o que foi que Kardec falou sobre as bodas de Caná, ok? Boa noite, pessoal que está chegando aí, a Nilza, a Sônia, a Márcia Leal, a Sandra Mateus. Muito obrigada a todos pela presença, pelo carinho. Vamos ver lá o que Kardec fala sobre as bodas de Caná, porque está lá no livro A Gênesis, capítulo 15, item 47. Ainda, os milagres do Evangelho, é o título. Vou ler para vocês uns trechos. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou. E nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem franca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivas e, sobretudo, o dono da casa, aos quais, todavia, parece que nem o perceberam. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam como caráter de fatos ocorridos. Então, o que Kardec ele vai estar explanando aí nesse capítulo? Ora, gente, se Jesus ainda não estava surgindo, né, como Messias, né, para aquele povo, o primeiro milagre dele, imagina, seria espalhado pelos 4 cantos da Palestina. Todo mundo ia falar. Olha, tem um homem lá que transforma a água em vinho. Todo mundo ia falar sobre isso, né? Isso seria um fato tão inusitado que todos os evangelistas iam narrar, né? Então Kardec ele já descarta essa possibilidade. Ele ainda coloca mais ali no livro A Gênesis, é que eu não vou ler tudo, vou deixar para vocês como tarefa de casa, que é claro que Jesus tinha o poder de tudo isso. E nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo é o governador da Terra, um dos arquitetos da Terra. Então conhece tudo das leis da física, da química, de tudo que a gente puder imaginar. Jesus entende no mais alto grau, do que nós com certeza absoluta, né? Então, claro que ele poderia fazer qualquer coisa, mas Kardec não vê a menor lógica nisso. Porque se isso tivesse acontecido, isso teria sido espalhado aos 4 cantos da Palestina. Todo mundo falaria sobre isso, todos os outros evangelistas citariam isso. Então, Kardec ele descarta de cara a questão de que isso, né, ocorreu, que houve verdadeiramente a transformação da água em vinho. Então, Kardec descarta. Ele acredita que isso é uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma alegoria que contém um ensinamento moral, né, que veste a verdade em forma de palavra. A parábola é isso, é vestir a verdade para que ela venha para a gente mais bonita, mais light. Então, o Kardec ele acredita que essa é mais um dos ensinamentos, mais um dos símbolos. E hoje, com os ensinamentos, com os conhecimentos maiores que nós temos sobre o Evangelho de João, nós já vamos vendo que o que João quis deixar ali não era, com certeza, provavelmente, não foi um milagre. Mas sim, ele estava deixando um ensinamento, um simbolismo por trás disso tudo, que é o que nós vamos conversar essa noite. Quem será que trata essa tal parábola, essa tal bodas de Caná? O que será que tem ali dentro de ensinamentos? Será que guarda alguns ensinamentos? Né? Boa noite a Soninha que chegou, a Soninha Maria Oliveira, do meu coração. Boa noite, que bom te ver aqui. Boa noite aos que estão chegando. E agora então, gente, eu vou ler a passagem e a gente vai comentar sobre ela, ok? Vamos lá, gente? Diz assim a passagem que está em João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado
Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, né? Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e aos seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Muito bem, uma passagem estranha, né? Tem muita coisa estranha, não sei se vocês sentiram nessa passagem. Primeiro, mãe de Jesus, depois ele fala para ele, se dirige a ela, fala: mulher, o que eu tenho com isso? Parece, né? O que eu tenho contigo? Parece que ele está sendo grosseiro. E aí ele fica nisso e de repente a mãe de Jesus, né, sua mãe vai lá e fala para os serventes assim: faz tudo que ele mandar. Primeiro ele diz: que tenho eu contigo. E depois ela dá ordens, né? E que coisa estranha essa passagem. Porque vocês vejam, a parte principal, central de um casamento são os noivos. Ninguém fala nada sobre eles. Ninguém sabe nada de quem é essa família, qual é o nome do noivo, qual é o nome da noiva. É uma confusão danada essa passagem. E aí que a gente vai agora começar, a gente vai adentrar nessa passagem. Vamos lá? Tá todo mundo preparado aí? Vocês estão desanimados, gente? Não? Então vamos lá. Eu falei para vocês da semana passada, quando eu conversei com vocês sobre a mulher adúltera, que a relação do povo judeu com Deus era chamada de casamento. Lembra? Eu gostaria que vocês lembrassem sobre isso daí. E eles buscavam, né, essa comunhão com Deus. E essa busca dessa comunhão, que é essa ligação, essa proximidade com o Pai, trazer, né, despertar a presença do Pai dentro de nós 24 horas, porque Deus já está com a gente 24 horas, está faltando a gente estar com Deus 24 horas. Essa busca dessa comunhão era chamada por eles de casamento, lembra? Eu ainda falei para vocês que quando o homem estava se afastando dessa busca, dessa comunhão com Deus, eles chamavam isso de adultério, por isso que a gente na semana passada explicou essa questão toda. Quando o homem se afastava da busca de Deus, das leis de Deus, da vivência das leis de Deus, eles chamavam isso de adultério. E quando o homem estava no sentido, na direção da vivência das leis de Deus, que é o que nos aproxima de Deus, eles chamam isso de casamento. Ok? Então, isso é para a gente começar essa conversa. É importante entender que o casamento diz respeito, para esse povo, de uma forma simbólica, à proximidade do homem com o seu Criador. Ok? E é só para avivar a memória de vocês. Maiores informações sobre isso, nós vamos encontrar também no livro O Consolador, que vai nos dar uma outra dica sobre essas questões dessa parábola aí. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, essa busca, essa comunhão é o casamento. Mas tem um outro dado que é muito importante
que vem ao encontro do nosso estudo dessa parábola das bodas de Caná. Na questão de número 309 do livro O Consolador, do Emmanuel, é feita a seguinte pergunta para o Emmanuel. Olha que interessante. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A sentença de João Batista, 2 pontos. Vamos falar sobre a sentença dele, que está em João, capítulo 3, versículo 29. A sentença é: a quem pertence a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então perguntaram para Emmanuel se ele podia interpretar o que era isso daí. O que estava querendo? Quem era esse esposo, hein? Né? E quem é que tinha que diminuir para que o esposo crescesse? Essa é mais ou menos a interpretação desse versículo. Perguntaram porque naquela época ninguém entendeu nada quando leu isso. E aí olha a resposta do Emmanuel. O esposo da humanidade, é outra linguagem simbólica do Evangelho de João. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor. Quem é o amigo? Quem é o seu precursor? João Batista, gente, que a gente falou agora, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e de vida. Então, João, ele coloca Jesus como um esposo. Lembra que eu falei que vocês têm uma comunhão, Essa comunhão de Deus com os homens é chamado de casamento. Todo casamento tem que ter um esposo e uma esposa. Então nós já vamos nos antecipando aí em alguns simbolismos de que Jesus significa o esposo da humanidade terrestre. Então ele é o esposo, é aquele que vai nos ajudar a fazer esta comunhão com o Pai. Ok, gente? Tá todo mundo aí antenado? Tô vendo todo mundo tão quietinho. Coloca aí as dúvidas de vocês, aquilo que vocês podem vir a contestar, ok? Então nós já entendemos que o casamento significa o processo de busca de comunhão com o Criador. Mas todo casamento a gente sabe que tem que ter um esposo e uma esposa, né? E a gente já sabe que aquele que vai intermediar essa união definitiva é nosso Senhor Jesus Cristo, governador do planeta Terra. João já deixa a dica aí pra gente. Boa noite àqueles que estão chegando. Vamos lá, gente? Tá todo mundo firme aí? Então vamos lá. Muito bem, né? Bom, a gente vai começar agora a fazermos a nossa interpretação dessa passagem, dos simbolismos. Nós já descobrimos alguns símbolos desta passagem, ok? Então a gente vai seguir tentando extrair mais símbolos dessas bodas de Caná e converter os sinais que contém nessas bodas, que não é um milagre, é um sinal, em ensinamentos, ok? E nós vamos acabar descobrindo também quem são os noivos. Já descobrimos que, simbolicamente, o noivo é nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco a gente monta tudo, ok? A Nilza está colocando assim, não dá para escrever se não perdemos o tamanho do esclarecimento. Então fica só espero que não esteja ficando confuso, ok? Se ficar confuso aí, vocês mandam eu parar para eu explicar, tá bom? Então vamos seguir? Vamos lá, um pouco de história dessa cultura. A festa de casamento, né, o casamento em si, naquela época, ele era dividido em 2 momentos. O noivado, como aqui também é, né? E a festa de casamento propriamente dita.
Só que tinha uma coisa que eu não sabia também. A festa de casamento deles lá durava uma semana, 7 dias. Nossa, então tem que ter muita bebida, muito vinho, muita comida, porque dura 7 dias essa festa de casamento, ok? Então, uma das coisas que a gente precisa entender, ok? Dura 7 dias a festa de casamento. Vamos agora, depois desses dados que eu salpiquei para ficar na cabeça de vocês, eu vou agora montar e vou seguir, ok? Agora peço toda a atenção de vocês, porque vai ter mais simbolismo e agora eu vou casar todos os símbolos. Vamos lá, vamos voltar à leitura do primeiro versículo. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Muito bem, vou contar uma outra história para vocês. Ninguém sabe onde fica Caná da Galileia. Todos os historiadores, eles desconfiam que pode ser aqui, ali, acolá, os arqueólogos, mas certeza absoluta, se Caná da Galileia existe e onde era, ninguém tem. Então, com certeza, Caná da Galileia é um outro simbolismo, porque até hoje ninguém sabe se Caná da Galileia existiu ou não existiu. Se vocês não sabiam disso, agora vocês estão sabendo. Então é provável que Caná da Galileia é também um simbolismo que o João está passando para a gente para despertar em alguma coisa, para ensinar tanto ao povo quanto ensinar alguma coisa para a gente. Alguns estudiosos acham que Caná significa o pagamento do dote, porque lá funcionava assim. Quando uma mulher já estava na idade de casar e havia um pretendente, o pai do noivo ia procurar o pai da noiva para saber se aceitava o casamento entre a união entre as famílias. E aí então o pai da noiva, para que fechasse, selasse esse compromisso, ele estipulava um valor que era o dote. E aí o pai do noivo tinha que ter esse dinheiro que foi estipulado pelo pai da noiva. Se ele não tivesse, nada feito o casamento, né? Qual era a finalidade disso? Não era comprar a mulher. A finalidade desse dote, é que esse dinheiro era como uma previdência privada, ficaria guardado, para que se o marido mais tarde largasse essa mulher, divorciasse, morresse, ela tivesse como se sustentar ou manter-se viva com qualidade o maior tempo possível da sua existência. Então esse dinheiro era revertido para ela. Então muitos acreditam que Caná significa o pagamento desse dote, né? E nós já sabemos que quem é o noivo? Olha que noivo rico, que poderia pagar qualquer dote. Só que o dote de nosso Senhor Jesus Cristo não é um dote que vai nos fornecer tão somente uma segurança material, mas essencialmente é um dote que a traça e o ferrugem não corrompem. É um dote de valores morais que ele está nos oferecendo a toda a humanidade. Então, por isso que muitos acreditam que Caná é o pagamento desse dote, porque muitos também atribuem, muitos historiadores, muitos estudiosos, que o esposo, como todos, mesmo os estudiosos de outras religiões, que o esposo é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o dote dele é justamente um dote que a traça e o ferrugem não corrompem. Vai muito além de nos manter fisicamente, mas nos mantém interiormente íntegros espiritualmente. Alguns ainda acham que esse Caná é um simbolismo, porque Caná vem de caniço, de cana. A cana, ela nasce o quê? Verticalmente. Então, muitos atribuem essa palavra Caná, que vem de cama, ao caniço, dizendo que representa a nossa evolução na vertical. Mas vai dar quase que tudo no mesmo, né? Porque os dotes de Jesus, que são valores morais, é um convite para todos nós o quê? Pegar esse dote dele, que significa os ensinamentos, os seus ensinamentos, a boa nova, para que nós possamos o quê? Verticalizar. Então vai dar tudo no mesmo caminho, né? Então, alguns acham que por Caná da Galileia nunca ter sido encontrado em lugar nenhum, que é um simbolismo de João, que simboliza o pagamento desse dote.
É uma oferta de Jesus. Qual é a oferta dele? A boa nova para que nós possamos crescer verticalmente, espiritualmente, para nos encontrarmos a nossa salvação. Olha que interessante. E diz lá que foi no terceiro dia, não é por um acaso que botaram o terceiro, porque para o judaísmo, o número 3 simboliza na tradição judaica a aliança que Moisés fez com Deus no Monte Sinai. Uma das alianças, uma das tentativas, né, de fazer com que o povo definitivamente vivesse os ensinamentos de Deus e conseguisse fazer essa comunhão definitiva com Deus. Mas o povo vivia falhando. Por mais que nascesse profeta naquele povo, não adiantava porque o orgulho daquele povo prevalecia. E já tem gente aqui me pedindo, você poderia me falar da mãe de Jesus? Daqui a pouco eu vou falar, eu prometo. Se eu não falar, vai ficar dívida, eu vou ter que dizer nem que for por escrito. Eu prometo para você, Sandra, que até daqui a pouco eu vou falar, tá? Eu vou te dizer sobre a mãe de Jesus e por que falaram mãe de Jesus e não falaram Maria, ok? Então o terceiro dia representa o que? A aliança. O que João está querendo dizer ali? Que aquele casamento era mais uma aliança, só que agora o esposo nada mais era do que o Messias prometido. Então essa aliança agora era definitiva, era a aliança definitiva que eles estavam esperando que o Messias prometido iria fazer com a humanidade, ok? Estamos montando o quebra-cabeça, tá? Qual era o dote que Jesus ia dar? O dote dele eram as suas palavras, a boa nova, que nos ajudaria a verticalizar. Vamos lá? Vamos chegar lá. E aí a gente vai ver ali, olha lá, Sandra, que por 2 vezes João, nessa passagem, fala mãe de Jesus. Ora, João sabia qual era o nome da mãe de Jesus, né? Por que ele não fala Maria, mãe de Jesus? Não, a mãe de Jesus. Então essa mãe de Jesus é também um simbolismo que daqui a pouco a gente vai descobrir qual é o simbolismo da mãe de Jesus, tá? Fiquem atentos porque eu vou estar falando. Essa mãe de Jesus ali é uma figura, Por isso que ele não falou Maria, mãe de Jesus, porque é uma linguagem figurada. Por isso falou mãe de Jesus, ou seja, a mãe do esposo. Nós vamos ver, ok? Já estou dando a dica, hein? Vamos ver quem é? E aí aí a mãe de Jesus fala assim para ele. A mãe de Jesus já estava nas festas. Não sei se vocês observaram isso, que Jesus chega depois. Essa mãe de Jesus já estava lá esperando o noivo. Olha que interessante, né? Jesus chega depois. Para quem não ficou atento, é só voltar a passagem. E aí a mãe de Jesus fala: tá faltando vinho. E aí Jesus diz: mulher, que isso também é um simbolismo, não é um desrespeito. Que tenho eu contigo. Alguns historiadores, alguns estudiosos dessa passagem, eles dizem que a tradução não foi muito bem feita. Ele quis dizer para ela: o que tenho eu e você a ver com isso? Mas de que não foi uma ofensa, que a tradução não foi muito bem feita. Mas mulher, mãe de Jesus, é o mesmo simbolismo. E nós vamos saber por quê. E aí ele responde: não é chegada a minha hora. Eu não falei para vocês que a festa de casamento levava 7 dias, né? E o vinho era uma coisa muito importante. O vinho não podia faltar na festa de casamento, porque faltar vinho na festa de casamento era um crime terrível. Isso equivaleria a desejar ou a deixar no ar que os noivos não seriam prósperos, não seriam felizes, não haveria naquele casamento prosperidade e felicidade. Então, vinho naquela festa não podia faltar qualquer coisa, mas não podia faltar vinho de jeito nenhum, porque seria a mesma coisa que não abençoar o casamento. Seria a mesma coisa que desejar que aquela união fosse infeliz e improdutiva. Então, vinho não podia faltar, né? O vinho não podia faltar. E o vinho, na tradição judaica também, ele significa a real comunhão com Deus. Significa o amor verdadeiro, não o amor sensual. Olha que interessante. Estava faltando amor verdadeiro naquela relação. Vamos ver por quê daqui a pouco? Vamos seguir. E aí, então, vamos lá, né? Opa, pulei um monte de coisa aqui nos meus slides. Deixa eu ver se eu não... Vamos lá. E ali, então,
que faz? Né? Maria fala para os servidores fazerem tudo o que ele mandar, que Jesus mandar. E estavam 6 talhas de pedra. Para vocês que não sabem, essas talhas de pedras, elas geralmente elas eram utilizadas no templo para a purificação dos judeus. Elas eram grandes e cabiam de 68 a 102 litros de líquido, de água, cada uma delas. Os judeus, para se purificarem, eles entravam dentro daquelas talhas de água para se purificarem. Olha que interessante, né? Só que agora a proposta de Jesus é outra, porque Jesus não está esperando a gente se purificar pela água. A gente pode se purificar pela água para poder fazer a comunhão com Deus? Deixo aí a pergunta para vocês. Mas aquelas talhas eram feitas para isso. No casamento era para as pessoas se lavarem os pés. Mas as talhas de pedras eram usadas na purificação dos judeus. Isso está aí no texto de João, né? O que Jesus fala? Pegue essas 6 talhas, 6 também. Eu vou garantir a vocês que não é por um acaso, que também é um número que tem um simbolismo lá na religião judaica. Ele fala, pega essas 6 talhas de pedra, opa, outro simbolismo, pedra. Ô, mas Eni, que isso? É a pedra. Onde é que foi escrito, gente? Onde é que foi cunhado os 10 mandamentos? Foi cunhado por Moisés em talhas de quê? De pedra, gente. Então, o que Jesus manda pegar? Pega as 6 talhas. O que significa isso? Número 6 significa, na cultura judaica, a imperfeição. Então, o que ele está falando? Pega essas 6 talhas de pedra e enche de água. O que ele quis dizer? As 6 alianças, as outras alianças que foram feitas dentro desse povo, todas elas foram imperfeitas, falharam. Os homens falharam na sua união, nas suas alianças com Deus. Houve falha. Agora pega essas 6 talhas de pedra, ou seja, que representam as leis mosaicas que haviam sido, né, mesclada com os rituais e a hipocrisia farisaica, e enche de água, porque a água simbolizava o que para eles? E purifica. Purifica o quê? As leis, retira dela todas as impurezas humanas, das interpretações e interesses pessoais dos fariseus e dos doutores da lei. Por isso que ele manda, pega essas 6 talhas de pedras, que vão representar as 6 talhas de pedras, as alianças que falharam, e a pedra significa os 10 mandamentos, limpa tudo, tira tudo dali, das leis de Deus, que não representam leis de Deus, mas sim representam a vaidade humana, representa a hipocrisia farisaica, e enche de água, porque a água é para purificar, não é? Então enche de água porque é isso que está precisando ser feito. Está precisando purificar aquilo que não representa as leis de Deus e que estão sendo mescladas, que estão permeando as leis de Deus, que estão afastando as pessoas. Por isso que ele disse que naquele casamento, por isso que naquele casamento havia faltado vinho, faltava vinho. Esse vinho ali que estava faltando também representava ou tinha como representação a aridez do judaísmo, porque o judaísmo estava vivendo de formalidades e não das leis de Deus. Eles estavam afastados do verdadeiro sentimento e sentido das leis divinas. Por isso que Jesus manda encher aquelas 6 talhas de terra, mostrando todas as outras alianças falharam pelas vaidades humanas, que colocaram mescladas as leis de Deus, que mesclaram as leis de Deus, as vaidades e os interesses humanos, as mesquinharias humanas, mesclaram as leis divinas. Então, pega, enche de água até lá em cima, porque precisa ser purificado. É preciso que se retire a impureza humana e que fique tão somente as leis de Deus como norte para todo esse povo. E aí, então, depois de ter sido feito isso, gente, tá dando para entender? A Márcia já botou uma mãozinha assim, tá dando para entender? Quando, então, aquelas talhas de pedras são cheias até em cima, com o objetivo, é claro, simbólico, de retirar todas as impurezas, né, que estavam aderindo ou tentando ofuscar as leis de Deus, né?
Ele manda encher para que a água purificasse e retirasse tudo aquilo que fosse de humano das leis de Deus e deixasse tão somente as leis de Deus à vista do povo, né? Estava faltando vinho, estava faltando verdadeiramente alegria naquele povo, porque é uma alegria encontrar Deus dentro de si. Por isso que naquele casamento ia faltar vinho, mas Jesus ia resolver todas essas questões, porque ele era o Messias esperado, ele era o esposo. Logo após, então, que as talhas de pedras são totalmente repletas, é levado ao mestre-sala. Mestre-sala não tem nada a ver com carnaval nem porta-bandeira, gente. Mestre-sala é uma figura, significa os sumos sacerdotes, que são os representantes do povo, os chefes que não estavam dando conta da situação do povo, que estavam sem amor, que eram frios, que eram hipócritas e que não estavam conduzindo o povo. Vale lembrar que esse povo era regido era uma cultura teocrática, ou seja, os sumos sacerdotes tanto representavam a autoridade religiosa como a autoridade jurídica daquele povo. Eles é que regiam aquele povo, governavam aquele povo. Então Jesus manda que leve até eles, porque eles não estavam dando conta e levasse para que ele olhasse o que eles estavam precisando fazer e que eles não estavam fazendo, mostrando para eles a missão que eles estavam encarregados de executar e que eles não vinham executando. Olha que interessante, né? E aí, então, é claro, né? O que acontece com o mestre-sala lá, o sumo sacerdote, olha e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom e no final bota qualquer vinho de pouca qualidade, porque já se bebeu tanto que ninguém sabe se tem pouca ou muita qualidade o vinho. Não é isso que ele fala lá na passagem? Por quê? Porque Jesus retira todas as imperfeições que estavam mescladas nos ensinamentos de Deus, que foram lá colocados por esses homens hipócritas, por esses péssimos representantes, que não conseguiam fazer aliança definitiva, que deixavam com que as suas imperfeições prevalecessem, não as leis de Deus. Então ele apresenta a verdade, as leis de Deus, nuas e cruas para esse homem, a ponto que ele diz: como é que pode? Aqui está o bom vinho, aqui está a verdade. Ele teve que reconhecer, né? Houve um reconhecimento. E agora, sim, todo casamento tem que ter uma noiva. Se nós já sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é o encarregado desse casamento, dessa aliança definitiva, há de haver uma noiva. Quem é a noiva? A representação simbólica da noiva é a mãe de Jesus, que representa a humanidade, nessa passagem aí. Então, por isso que é falado mãe de Jesus, mulher, e ninguém fala Maria, porque ela é uma figura simbólica, ela simboliza a humanidade terrestre. Esse casamento, essa aliança definitiva, não era uma aliança só, como os judeus imaginavam, a grande maioria, que se daria só entre o povo judeu. Não, essa aliança definitiva, ela se realizaria na humanidade terrestre, não é isso? Por isso que Jesus fala assim com ela: ainda não me é chegada a hora. Por que não era chegada a hora? Porque essa aliança definitiva, ela ia levar 2000 anos ou mais para se realizar. Porque ainda viria o Consolador prometido, que nos trariam ensinamentos maiores, nos ajudariam a interpretar e aprofundar e ampliar os nossos entendimentos sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a aliança definitiva pudesse se fazer. Que é essa aliança definitiva? O reino dos céus implantado aqui, o reino de Deus implantado aqui na terra. Para nós espíritas, o que significa isso? O planeta de regeneração. Então não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora. Por isso que ele fala para ela que eu e você temos com isso. Nós estamos aqui, mas nós não podemos resolver todos esses problemas. Eles vão ter que dar cabo das coisas que eles colocaram dentro das religiões e que são formalidades, são rituais, mas que na verdade
não facilitam o acesso às leis de Deus. Caberíamos a nós, que fomos nós que colocamos essas impurezas nas leis de Deus, cabia a quem retirar essas impurezas? Nós mesmos. Mas era preciso tempo para nós termos essa maturidade. Era preciso tempo. Por isso que ele diz, não é chegada a hora ainda. Por isso que não é chegada a hora. Porque precisaria passar um tempo, quase 2000 anos, para que o Consolador prometido viesse, para que nós tivéssemos maturidade e definitivamente, então, Jesus, que é o esposo, ele então, nessa passagem, ele convida a humanidade terrestre a ser a sua esposa. E qual é o dote dele? O que ele oferece como pagamento desse casamento? A boa nova. A boa nova que vai nos ajudar a verticalizar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Uma vez verticalizados, evoluídos moralmente, nós implantaríamos o reino de Deus aqui na Terra. Que eu disse para vocês certa vez, que era a finalidade do Sermão do Monte. Lembra que eu falei uma certa vez? Eu não sei se foi exatamente com vocês, mas acho que eu já falei isso aqui muitas vezes. O Sermão do Monte tem por finalidade a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Mas quem vai implantar esse reino de Deus? Gente, não pode pirlim-pim-pim que é jogado. Essa implantação é fruto do trabalho de cada um, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, ora bola. Muitos são chamados, não são todos. Todos são chamados, mas nem todos têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos vivem a mensagem de Deus, poucos tentam viver as leis de Deus. E só vai ser escolhido aquele que conseguir viver as leis de Deus. E os que não conseguirem, a misericórdia do Pai vai levar esta leva de espíritos que não conseguiram ainda, ou porque não querem, ou porque ainda não entenderam, para um outro orbe, para que eles também tenham chance de conseguir e ser feliz. A felicidade está destinada a todos nós, está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Fomos criados por Deus simples e ignorantes com a fatalidade da perfeição e da felicidade relativa. Então a felicidade é para todos, gente. Essa bodas é um casamento que Jesus convidou toda a humanidade para ser noiva dele. Basta a gente querer. A decisão é nossa ingressarmos nesse reino. A decisão é toda nossa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer tudo o que nós pudermos que esteja ao nosso alcance. Então, gente, esses são os simbolismos dessa passagem das bodas de Caná. As bodas de Caná nada mais é que representa a comunhão definitiva que seria feita com a vinda do próprio Mestre Jesus, um dos governadores do planeta Terra. Ele viria trazer todos os seus ensinamentos, não só verbalmente, porque nosso Senhor Jesus Cristo viveu tudo aquilo que ele pregou, tudo, mostrando que todos nós somos capazes de tudo isso, porque ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse que todos nós somos capazes, não importa se vamos conseguir ficar ou não. Se nós não conseguirmos, nós iremos para um outro orbe e lá nós teremos toda a oportunidade, porque Deus é misericordioso, Deus não é vingativo e oferece oportunidade a todos nós. Mas que nós possamos, se Deus quiser, nós vamos conseguir aceitar essa comunhão definitiva, aceitar Jesus como nosso noivo, como aquele que vai nos levar até o altar da divindade, se Deus quiser. Era isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês essa noite. Espero que eu tenha me feito clara, as minhas palavras tenham sido claras para vocês, né? Vamos fazer a nossa prece final. Agradeço a paciência de todos vocês e caso vocês não estejam mais querendo assunto do Evangelho, deixam aí que eu aceito crítica, coloquem em outros assuntos que se eu tiver oportunidade de fazer, farei. O assunto que eu mais gosto de falar é do Evangelho, sem sombra de dúvidas. E na minha forma de olhar para a vida, hoje, mais do que nunca, nós precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai ser com os seus ensinamentos que nós vamos poder nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor e podermos ingressar no planeta de regeneração. Uma noite de paz e luz para vocês. Deixo aí que vocês possam fazer as suas críticas, aceito de bom coração para de todos vocês, tá bem? Vamos fazer a nossa prece final, orando
não só por nós mesmos, mas orando pelo planeta todo, porque aqui é a nossa casa. A nossa casa já não é mais as 4 paredes que nós estamos inseridos fisicamente. A nossa casa agora é a terra. É hora de nós nos olharmos como uma comunidade, de termos uma atitude, um comportamento de fraternidade. Já não dá mais para tomar decisões pensando só no nosso próprio umbigo, gente. O Covid está aí para sacudir a humanidade. E eu espero que ele consiga sacudir a gente bastante, ok? Vamos fazer a nossa prece final. Paz e luz para todos. Senhor Deus, te agradecemos esse banquete de luz deixado por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Eterna gratidão a esse espírito tão evoluído, uma evolução que nós não temos a menor noção, mas com certeza sabemos que está muito acima da nossa compreensão. Gratidão por ele, por todos esses espíritos abnegados, trabalhadores, que trabalham juntos de nosso Senhor Jesus Cristo, em prol da evolução de toda a comunidade terrestre. Que todos nós, Senhor, possamos ser beneficiados com esta prece. Não somente a nós próprios, o nosso lar de pedra, mas a todo o nosso planeta azul tão lindo. Essa casa feita com tanto amor por nosso Senhor Jesus Cristo e todos os outros espíritos, tantos outros espíritos da sua envergadura, que nós não temos notícias, mas que sabemos que trabalha com ele e juntos. Gratidão por cada minuto do Evangelho. E que esse Evangelho possa entrar dentro de nós, nos transformarmos, nos purificar, porque nós sabemos que não é a água que nos purifica, mas é a nossa mudança interna, é o nosso autoconhecimento, é a nossa reforma íntima. Gratidão, paz e luz para todos nós. Muito obrigada, amigos.